Amados irmãos, a paz do Senhor. Hoje quero trazer uma mensagem para todos os nossos corações que diz respeito às tradições na igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor seja louvado e que o Senhor possa nos abençoar a todos, trazendo a nós a paz, o amor, a união, o convívio pacífico nesta nação de Deus, Brasil. Convívio com os diferentes, com aqueles que congregam em partidos políticos de diferentes nomenclaturas, que todos nós tenhamos paz uns com os outros, porque afinal de contas somos da mesma nação, somos co-irmãos. Meus amados, a palavra do Senhor hoje está contida no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 8. Vamos lá? Então vejamos aqui o que diz o texto sagrado. E reuniram-se em volta dele, de Jesus, os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os corpos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras semelhantes a esta. Amém? E ainda diz mais aqui no 9, e dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Assim não era, é e sempre será o mesmo Jesus, o Messias, o Cristo de Deus. Deixou-nos um legado doutrinário maravilhoso, que a igreja, que se diz Igreja de Cristo, deve seguir à risca. Mas interessante que por esta palavra, muitos dos dias de hoje, na Igreja de Jesus, pregam contra a tradição na igreja. Não a tradição judaica, mas a tradição da igreja primitiva, que se firmou durante os séculos dos séculos. E assim,
invalidam a palavra de Jesus. Vocês querem ver como não estou falando tolice? Então vamos lá para 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, o verso 15 e o 16. Diz assim: então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação de boa esperança. Aleluias. Entenderam? Vamos dividir tradição de tradição humana. Aqui, os próprios apóstolos do Senhor Jesus Cristo, escrevendo cartas que eram ensinamentos à igreja que nascia, houveram por bem compilar alguns mandamentos que Jesus havia lhes passado, para que ensinassem então as igrejas. E esses ensinamentos não passaram. Aqueles ensinamentos da antiga lei, ou da lei, escritos no Antigo Testamento, Jesus veio e cumpriu a todos eles. Todos, não ficou um sem ser cumprido em Jesus Cristo. E agora Jesus dá novo mandamento à sua igreja, a qual deve observar estritamente o que ele manda. Louvado seja Deus. Portanto, amados, há muita confusão e querem fazer confusão, confundindo assim a mente daqueles mais simples em nosso meio, sem saber o que fazer. Então, eles vão renovando a cada dia, cada semana, há um novo mandamento feito pelo homem, fora do que manda o Espírito Santo, divorciado do Espírito Santo. Estes homens, estes atuais homens que detêm a direção da Igreja de Jesus Cristo, principalmente aqui no Brasil, é uma piada. Tempo inteiro eles renovando. Ora, já inseriram na igreja a tal teologia da prosperidade. Isso não é bíblico, isso não tem amparo bíblico. E muitas outras, danças, luz negra no púlpito e tudo mais. Sem falar nos costumes da antiga igreja de Cristo Jesus, que era o ataviamento, era feito através do Espírito Santo, o embelezamento da pessoa era a simplicidade, o caminhar de Cristo, a vida de Cristo refletida em cada pessoa. Meus amados, hoje você vê uma pessoa na rua, você não sabe diferenciá-la dos inconversos, daqueles que não têm Cristo em suas vidas. Sem falar em roupas, cabelo e tudo mais, esses usos foram acrescentados nessa nova igreja que
assumiu ou antes usurpou o trono de Jesus Cristo. Praticamente cada dirigente de campo hoje é um Cristo. Se julga um Cristo maioral, o intocável, o inerrável, o probo, o honesto, o santo, que deve ser reverenciado, e o é. Essa é que é a verdade. A bajulação de pastores com esses presidentes de campos, digamos assim, é inacreditavelmente horroroso. Isso não faz parte da igreja do Senhor. Os apóstolos dividiam as mesmas coisas com os membros. E hoje, pastores, a maioria deles moram em condomínios fechados, em apartamentos inacessíveis, não visitam os membros, sequer as suas congregações, aquelas que são filiadas ao seu campo, porque ele é muito grande, maior do que Cristo, porque Cristo está em todas. Ele vai em todas as igrejas, porque ele não deixa a sua palavra cair no chão vazia. Ele disse: onde 2 ou mais estiver reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Portanto, esses tais almofadinhas presidentes, meus amados, já esteve em sua humilde congregação? Ali foi visitar, tirou um dia, uma noite de culto e foi ali fazer uma visita àquela congregação? Eu duvido muito. Duvido muito. Eu só conheci um presidente de campo que fazia isso. Aqui em Goiânia, no campo chamado Campo do Setor Pedro do Vigo, rendo minhas homenagens a esse pastor, Amador Carlos dos Santos. Esse visitava as congregações, mas os demais eu desconheço. Porque os tais se julgam grandes, não podem se misturar, ficam lá em seus lugares, em seus tronos, são inacessíveis. Até pastores, se precisarem urgentemente falar com um deles, não fala, simplesmente não fala. Fala com o vice do vice, ou com o vice do vice do vice, mas com ele, não fala. Não mesmo. Creio no que eu estou falando, e é verdade. Portanto, meus amados, expurgar do nosso meio as tradições bíblicas dadas, deixadas por Cristo através dele e de seus apóstolos, de seus discípulos, é uma aberração, é um pecado, é amputar a palavra de Deus, é retirar a validade da palavra de Deus. Louvado seja Deus. E daí, a separação em santidade que o crente deve ter, vai se perdendo o sentido. O crente pode estar de qualquer maneira. Há pessoas que ceiam de qualquer maneira, há pessoas que nem a ceia vai, quase nunca. É um evento para eles sem sentido, sem necessidade de existir. Portanto, meus queridos, nós precisamos, como eu disse no vídeo de ontem,
precisamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras do Evangelho. O Evangelho está ficando irreconhecível. Não é mais aquele Evangelho puro. Hoje, para que as pessoas não se escandalizem, e olha só que absurdo, pessoas se escandalizam quando uma pregação é baseada na sã doutrina. Muitos saem falando mal, mas voltam à igreja. Outros mudam de igreja, procuram a igreja mais tranquila, mais que não tem, que lá só existe o mandamento, é proibido proibir, porque acham que essa proibição vem de homens. Proibição é bíblica, tudo para o bom andamento da santidade do crente. Porque a pessoa sai lá do mundo, ela sai cheia de pecados, inconscientes, inconsequentes, não sabem se comportar diante de Jesus Cristo. E tem que aprender. Agora, como aprender se não ensinam? Pessoas que chegam à igreja de qualquer maneira, obreiros que sobem ao púlpito sem pelo menos uma gravata, mulheres com calça esporte. Isso não é do nosso meio, mas inseriram isso na igreja de Jesus Cristo, a santa igreja de Jesus. Aí é que vem aquela palavra: o justo viverá pela fé. Porque se formos repugnar isso, sujamos o coração. E somos nós os errados, não aqueles que andam em erro. Então veja que a igreja de Jesus hoje está intragável, inaceitável para os verdadeiros seguidores de Cristo, que tem que aceitar isso, descer goela abaixo. Ou você aceita ou você não congrega, porque todas estão assim. Todas estão iguais. Todas as igrejas, todas elas. Me aponta uma que não esteja assim. Existia uma que ainda resistia nas tradições, melhor dizendo. Não mas nas tradições. Que era Deus é amor. Até o seu fundador, Davi Miranda, pastor, evangelista, Davi Miranda, missionário Davi Miranda, falecer. Aí entra a sua família no negócio e muda tudo. Hoje pode tudo. Lá. Para se igualar às outras igrejas. Eu sempre digo que uma pessoa que vai lavar uma roupa não pega uma água já suja para lavar a roupa. Isso não terá efeito na roupa. Irá enlamear ainda mais aquela roupa. Mas usa água limpa. E a igreja deve ser esse hospital, essa água limpa, pura e purificadora. Agora, como que a igreja vai purificar? Através do sangue de Jesus. Pessoas que não aceitam a disciplina. Muitos dizem que há uma lei baixada, e eu não sei que lei é essa, porque eu já procurei, não existe. Não existe essa lei. Porque a lei que protege agressões é de 1939, e eu sou advogado, eu conheço a lei. É de 1939. E recentemente, coisa de 10 anos, se é que isso é recente, o Tribunal Superior de Justiça, o STF, federal, né? Ele decidiu que aquele que trouxer escândalo à igreja deverá indenizar a igreja, não o contrário. Aí querem que se
se um membro for disciplinado, ele seja indenizado. Olha que absurdo, que inversão de valores, que inversão da lei. Por que isso? Eles têm, os dirigentes, têm as suas desculpas, os seus motivos, que não vêm à tona, nem para aqueles pastores. Simplesmente a eles é dito: não discipline, não discipule o membro. E arrancaram do nosso meio a discipulação. Discipulação é o momento inicial da vida do crente na igreja. Os ensinamentos, como ele deve se comportar num culto, na comunidade religiosa e tudo mais. Isso até na igreja católica existe. Se não praticam, já é problema de cada padre. Portanto, meus queridos, nós estamos em maus lençóis, como se dizem por aí. E ainda querem ser chamados de cristãos, querem receber louvores, honras, porque são, das vezes, dirigentes de grandes campos missionários. O que isso lhes traria? Maior responsabilidade, maior zelo pela palavra de Deus. E ainda dizem que zelam pela palavra de Deus. Onde está escrito que se deve suprimir das mensagens a sã doutrina, que ela não tem aplicabilidade nos dias de hoje? As gentes são os mesmos, os pecados são os mesmos, a sujeira é a mesma de outrora. A Bíblia a palavra de Deus é atual e sempre será atual para todos os tempos até os fins. Ela não tem fim, ela não se revoga. Mas muitos já a revogaram em seus meios. É difícil, mas é assim. E eu sei muito bem que não sou voz que prega sozinho isso. Não, há muitos que batem nessa mesma tecla, que pregam contra isso, contra essa disseminação da indiferença no corpo de Cristo. Eu fico abismado, fico enojado das atitudes de dirigentes. E não estou aqui pregando contra a Igreja de Cristo, estou pregando contra a abolição da palavra de Deus. Há ainda pregadores conservacionistas que trazem em seus corações a verdadeira palavra, mas estão perdendo lugar, não estão encontrando púlpitos para pregar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Vamos ter que voltar a pregar nas ruas, porque as igrejas já não têm mais púlpito para os verdadeiros pregadores, verdadeiros mestres, aqueles que trazem o Espírito Santo como conselheiro, como mestre. Está difícil, né, meus amados? Mas é assim. Meus queridos, o meu desejo íntimo em meu coração é que não nos apartemos da verdadeira palavra de Jesus, da sua lei, porque ela é lâmpada
para os nossos pés. Ela nos esclarece, nos liberta da ignorância, do pecado, da naturalidade do homem. Ela não tem mais outra. Ou então vamos seguir vãs filosofias por aí, fábulas e tudo mais, mitologias. Vamos seguir isso, o que muitos fazem por aí. Hoje você vê pregadores ufanistas que falam de si mesmos, vem a púlpito para pregar a palavra e traz lá um testemunho de si mesmo, e aquilo leva horas e horas falando de si mesmo, falando da sua ascensão, do que era e do que é. Nós temos que falar da pessoa de Jesus Cristo e não de nós. O centro das atenções é Jesus Cristo. A igreja tem que ser cristocêntrica e não egocêntrica. Louvado seja Deus. Mas está difícil, está complicado. Portanto, meus queridos, meus diletos, meus amados, coloquem vossos corações em primeiro lugar, no altar do seu coração, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Ao ouvirmos uma pregação, devemos prestar muita atenção sobre o alimento que nos é derramado. Se é próprio, se serve, se edifica, se cura, se salva, se traz a verdadeira palavra. Caso contrário, devemos rejeitá-la. Mas não precisamos levantar e gritar a todos ali no culto. Temos o direito de julgar se o que está sendo dito é verdadeiro ou falso. Mas muitos mais simples engole aquilo e depois vai ruminar aquilo e recebe aquilo como verdade quando não é, quando é sofisma, quando é mentira, falseia a verdade, tem uma aparência do que é verdadeiro, mas é falso. Aprenda a selecionar o que é verdadeiro do falso, para que não seja envenenado, porque há muito alimento hoje em dia nas igrejas sendo derramado com veneno que envenena a alma, empobrece o espírito, anemiza o espírito. Por isso é que tem muitos anêmicos na fé hoje em dia. Se lembramos da antiga igreja, sabíamos que numa simples oração matinal o fogo descia, porque era dado lugar ao Espírito Santo. Hoje não tem lugar na igreja. Não tem. Não tem. Hoje se canta música mundana e não hinos de louvor a Cristo, mas louvam ao homem, as suas paixões, seus pecados, travestidos de verdades. Que Jesus Cristo possa ter em cada um de nós lugar para fazer a obra. Amém? Fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.